Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque a gente precisa abordar ainda os destaques do time na vitória importantíssima sobre o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Mateuzinho, hein? Brilhou, tá brilhando e eu vou te trazer dados que vai fazer você se surpreender. E André? André surge, mais uma joia. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, rapaziada, a tabela ainda não está concluída porque a rodada ela depende de um jogo, Bahia e Cruzeiro. Esse jogo, Bahia e Cruzeiro, ele não interfere na posição do Corinthians na tabela de classificação. Então a gente já pode dizer que o 9º lugar conquistado após a vitória sobre o Fluminense, ele está mantido. E por isso eu considero fundamental, porque, cara, era 12º, depois da rodada, 9º colocado. Subiu 3 posições. E como a gente já havia falado, né, 29 pontos, nesse momento, 6 pontos do G6. 6 pontos do G6. E da zona do rebaixamento, 7 pontos. Então você tem menos pontos do G6 do que do Z4. Vamos lá, é um alento. O que poderia ter acontecido ainda no domingo? O Corinthians ter sido superado pelo Ceará, que jogava fora de casa contra o Vasco. E na verdade estava até rolando uma vitória do Vasco, que não faria o Vasco superar o Corinthians, mas dava uma encostadinha ali, embolava um pouco mais, mas não ameaçava. O Ceará sim poderia ultrapassar o Corinthians, não aconteceu, eles ficaram no empate e com isso ninguém ultrapassou o Corinthians, 9º colocado na tabela de classificação nesse momento. Agora, eu ouvi atentamente a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior e também fiz uma pesquisa um pouco mais profunda sobre alguns destaques que me saltavam aos olhos dentro de uma análise que a gente tem analisando o jogo, né? Pô, esse cara foi bem e tal, aquela impressão, aquela sensação que a gente tem. Quando a gente vai para a estatística, a gente comprova algumas teses, algumas coisas. Poxa, é verdade, isso eu estava reparando. Eu falei para vocês, tanto na live quanto no pós-jogo, do momento do Mateuzinho. E pode parecer até jocoso, porque o Mateuzinho, ele oscilou muito, né, desde que ele chegou. E ele foi envolvido numa contratação que muita gente considerou um valor absurdo, ter pago 20 milhões de reais por um lateral. A maneira como aconteceu, né? O Corinthians botou para treinar e tirou foto antes do anúncio. E aí ele voltou para o Flamengo, naquela medida, naquela disputa ali, Rubão e Marcos Braz que aconteceu. Mas ele forçou para vir para o Corinthians, é um corintiano de nascença, embora tenha surgido no Flamengo, e acabou acontecendo. Era um empréstimo inicialmente, o Corinthians adquiriu os direitos dele. E aí ele, pelos valores envolvidos, por tudo que ele prometeu, né, na chegada, a galera imaginou talvez que o Mateuzinho fosse resolver o problema da lateral. E aí tinha o Fagner ali muitos anos e tal, e o Mateuzinho demorou. Eu acho que assim, o fato dele querer muito, ser corintiano e tal, não é que a camisa pesou, mas mexeu com ele, é fato. E o Corinthians também estava numa situação delicada no ano passado, né? Vamos combinar. Até a coisa engrenar na reta final, depois da chegada dos reforços, né? Memphis, Carrilho, que dão uma outra cara para o time, o Mateuzinho não tinha aparecido ainda. E ele termina o ano bem. Ele e o Matheus Bidu. Quando vira para 25, como todo o time, ele oscilou demais novamente. E agora, cara, não há o que dizer. Não há o que dizer. E eu fiz esse desafio, inclusive, a vocês, no vídeo e na live. Existe um lateral hoje no futebol brasileiro, aqui no Brasil, Série A, que esteja jogando mais do que o Mateuzinho, que esteja influenciando mais o time estando na lateral. Eu sei que o William do Cruzeiro faz uma belíssima campanha. Gosto muito do Lucas Ramon do Mirassol. No Flamengo você tem o Varela e o Emerson Royal. O Royal fez até gol contra o Juventude. E o Varela acho que é o titular absoluto. O Wesley acho que não teria discussão, mas ele não joga mais aqui, foi para Roma. Cara, no Palmeiras, ora Giai, ora Kelvin, o Mike e o Marcos Rocha já foram embora. Então hoje, cara, e quando eu falo hoje, eu tô falando assim, de um mês para cá, tá? Porque assim, a gente tem que analisar num recorte menor. E aí eu tava olhando aqui, aqueles sites de estatísticas,
Ele foi o principal jogador até pelo gol marcado, né? Isso eleva um pouco a nota, mas ele foi super bem nos quesitos defensivos, inclusive. Ele teve a melhor nota entre todos os atletas do campo, dos 22 que começaram e fora os outros que entraram, né? Nos aplicativos e sites de estatísticas. E aí, olha aqui, ele acertou 78% dos 41 passes que ele tentou, um cruzamento ele acertou, de um tentado, ou seja, 100% de aproveitamento. Acertou 3 de 7 lançamentos que ele tentou. E defensivamente contribuiu com 3 cortes, 2 desarmes, 2 interceptações e um chute bloqueado. Isso fez com que a nota dele fosse a mais alta entre todos. Então, assim, o Mateuzinho, cara, ele já fez 3 gols no campeonato, já deu 3 assistências, 2 gols de falta. O grande problema é que não tem um substituto. Não tem nenhum cara perto assim pra... Não tem. A gente precisa ver mais do João Vitor Jacaré, menino da base, que está sendo relacionado, teve contrato renovado e talvez a gente veja com mais frequência na sequência. Além do Mateuzinho, no ranking dos 3 principais jogadores do time, os sites de estatísticas colocaram Hugo Souza. Ele não fez, como eu falei para vocês, milagres, mas ele fez defesas importantes. E não foram poucas, foram 4, se eu não me engano. E o André Ramalho. O André Ramalho eu também fiquei com aquela sensação de que, caramba, o André ele estava presente na maior parte dos bloqueios, dos desarmes, inclusive no gol, né? Com a cabeleira ventando, soprando a bola para o fundo da rede. E realmente a estatística confirmou isso, ele foi um dos principais jogadores do time. Sobre isso, inclusive, como eu já tinha antecipado para vocês, de que mesmo que na súmula inicialmente o árbitro Felipe Fernandes de Lima tivesse dado o gol para o André Ramalho, bastava ele ver o lance pelo monitor, ser avisado pelos seus companheiros de arbitragem, ou simplesmente ouvir a declaração do André Ramalho, que se entregou, né? Deu o gol para o Mateuzinho dizendo que não, só sentiu um ventinho ali e tal, mas o gol não é meu. E aí ele corrigiu a súmula, e a súmula está lá, gol do Mateuzinho. Por isso que eu coloquei já na estatística dos 3 gols e 3 assistências e 2 gols de falta, porque o gol foi confirmado para o Mateuzinho. Mas vamos lá, vamos sair da estatística e vamos destacar outros jogadores que foram importantes nessa vitória. A gente já tem o Mateuzinho, o André Ramalho e o Hugo Souza, né? Beleza. A galera vai me xingar, porque ele tem uma rejeição muito grande, mas eu acho que o Maicon se tornou um pilar importante do time, especialmente na ausência do Ranielli. E até quando o Ranielli estava e ele fazia uma função de segundo, eu já estava gostando, tá? Eu não estou dizendo que o Maicon tenha que renovar, eu não estou dizendo que o Maicon virou o Rodri do Manchester City, não é isso. Eu só acho que ele melhorou em relação a ele mesmo e tem sido importante. Ponto. E nesse jogo foi um dos destaques. Ponto. Assim como o Rian. O Rian também foi um destaque. Fazendo aquela função que muitas vezes era do Charles, muitas vezes era do próprio José Martínez, né, que foi outro machucado, que até esqueci de falar no vídeo, dos jogadores machucados. O Corinthians estava com muitos problemas nesse jogo, cara. E aí você tem aquelas flores de lótus, né, como eu falei do Guinegão, né, que surgem lá em meio ao lodo, em meio à lama, em meio ao nada, você vê uma flor surgindo lá. O Guinegão é muito isso, simboliza isso. O André Luiz pode estar colocado neste patamar. Claro que eu estou fazendo uma figura e estou exagerando aqui, porque a gente tem apenas minutos do André Luiz no time profissional, mas é uma amostragem interessante, porque o menino entrou sabendo o que estava fazendo. Ele ele jogou muito tempo de lateral direito na base e mais recentemente, sub-17, ele começou a ir para o meio. Ele tem 19 anos. O Dorival, na entrevista coletiva, revelou que já estava observando ele há algum tempo e ele está dentro ainda de um processo de maturação. É óbvio que ele não está pronto ainda, mas é a necessidade, né? É o transfer ban, são as ausências, são os desfalques e a oportunidade bate a porta, você tem que aproveitar. E o André está aproveitando. E é por isso que ele tem um cacuete de jogar ali mais pelo lado direito, né? Porque ele era lateral. Muita gente comparava ele
em característica com o que o André Carrilho fazia no time, que é justamente aquele interior direito. Não em qualidade técnica, né? Porque esse eu estava ouvindo a entrevista do Ranieri para o Podpah, e aí ele falou que as coisas que o Carrilho faz no treino, que o Coronado fazia também, só que o Coronado não conseguia reproduzir no jogo. Muitas vezes até por uma questão de confiança, questão tática, ele não se encontrou no Corinthians, infelizmente, o Coronado, mas todo mundo falava que nos treinos era um absurdo. E o mesmo vale para o Carrilho. O Carrilho em qualidade técnica e sem fazer força, né? Sem suar. Mas só citei o Carrilho pela comparação com a característica do André Luiz. E o André, ele tende a ter mais chances exatamente pelos desfalques ali no setor de meio campo. E o Dorival já elogiou o André na sua entrevista coletiva. Ele teve o contrato renovado recentemente, teve aumento salarial, aumento da multa. Nacional passou de 28 milhões de reais para 112. Internacional passou de acho que 100 milhões de reais, né, para 600 e tanto, né, foi para 100 milhões de euros. Porque para fora você pode aumentar a multa do jeito que você quiser. Para dentro, você precisa corresponder ao salário. Então tem um limite aí que você precisa entregar. Mesmo assim, é um jogador que a gente vai ouvir falar mais na sequência. Acho que foi um destaque até por isso. Pela estreia, pela maneira como entrou, querendo o jogo, marcando, dando bote, personalidade. E esses outros que eu citei, né? Acho que o Maicon e o Rian no meio fizeram um grande jogo. Acho que o Angileri também defensivamente foi bem. Acho que foi bem também. Mas no topo das estatísticas estão Mateuzinho, Hugo Souza e André Ramalho. Você destacaria mais alguém? É um Corinthians começando uma semana cheia para descansar, trabalhar a galera, porque no final de semana tem o Sport, que pontuou na rodada, arrancou um pontinho diante do Bragantino, fora de casa. Esse jogo é lá no Recife, ou seja, mesmo assim, dá para ganhar. Dá para ganhar e confirmar essa recuperação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não tem Copa do Brasil por agora, é só em dezembro, é só depois do campeonato, então o foco total tem que ser Brasileirão. E aí, esse jogo é super importante. O Guinegão está suspenso. Então a gente vai ter que ver a questão do Memphis para jogar com o Yuri, senão vai ser Yuri e Kaique, talvez o ataque. O Vitinho também entrou bem, pode fazer uma função mais de meio ali. Tem que ver a questão Garro, né? Que sentiu dores na panturrilha, não foi no joelho não, foi na panturrilha, mas também inspira cuidados, a gente vai ver ao longo da semana. Será que o Ranieri pode voltar? Também pode ser uma grande notícia, é uma semana de confirmações, novidades, e eu vou trazer tudo para vocês aqui no canal. Já se inscreveu? Então te inscreve, não custa nada, tá? É de graça e você me ajuda muito. O likezão também me ajuda aqui no canal, beleza? Eu volto na próxima. Tchau, pessoal.